Então eles avaliam, né, numa contratação o contexto geral. Pô, esse cara é um cara de grupo, não vai me dar trabalho, ele é muito da noite, e etc, etc. Então toda essa pesquisa foi feita, eu fui saber só depois. Por isso que o treinador veio e falou, não, vou levar porque eu já conheço o comportamento dele. Falou com o treinador lá do clube, tanto que foi o treinador do meu clube, que era um polonês, mas que falava espanhol, que tinha jogado na Espanha, que ele veio até mim, né, durante um treino regenerativo lá no Legia. Aí veio falar espanhol, falou, o que você acha de jogar uma Eurocopa? Falei, você tá louco? Eu sou brasileiro, só posso jogar a Copa América. Ainda falei para ele. Aí ele falou, não, mas se tivesse a possibilidade, você toparia e tal? Eu falei, pô, para ontem, né, professor? Com certeza, né, mas eu sei que não dá. Aí ele falou, só isso que eu queria saber. Aí ele saiu, passou 2 dias, o treinador da seleção me ligou, entendeu? Então foi daí que surgiu toda a situação. E aí no começo a parte de torcida, de imprensa, pegaram pesado. Eu tive que aprender a cantar o hino, né? Eu por mim mesmo fui... Polonês. Para poder, tipo... Você lembra um pedacinho? Lembro, não, mas lembro um pedacinho na primeira... Que loucura. Aí a imprensa começou a me questionar, pô, o cara é polonês, não dá entrevista em polonês, então, porque eu era preguiçoso por conta da tradutora. Mas bastante coisa eu escutava, estava na mente. E aí eu comecei a bolar pequenas frases para poder dar as entrevistas em polonês e tal. Aí o hino, eu decorei a primeira estrofe do hino para poder cantar antes do jogo. Aí depois eu mexia só a boca, né? Eu não consegui decorar. No Brasil também é assim, tá tudo certo. Então, no Brasil, muita gente, o próprio brasileiro, né, às vezes erra, né, a primeira estrofe com a segunda, tá tudo mas certo. aí da Polônia eu cantava a primeira estrofe, eu aprendi, e aí a segunda um pouco mais difícil, aí eu só ficava mexendo a boca, mas pelo menos... Mas depois você sabia o que se falava no hino? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas dele lá? Ou você falava as palavras? Eu falava as palavras e não, no começo não sabia o significado. Eu falei, vou cantar. É tipo uma música em inglês. Muita coisa. Música em inglês, sabe cantar, mas você não sabe o que significa. No começo foi assim. Jeszcze Polska, nie zginęła, póki my żyjemy. E aí cantava, o pessoal, entendi, nossa, ele já tá cantando hino e tal. Então isso daí acabou trazendo o torcedor, pô, o cara tá se esforçando para aprender a língua e tal, então as entrevistas eu comecei, a tradutora vinha, eu falei, não, isso aqui eu consigo responder, e aí começava a responder e tal, e aí comecei a trazer o polonês para o meu lado, e aí depois da Euro, a Polônia não fez uma boa campanha, mas eu individualmente fiz jogos muito bons, então eu saí como meio que o herói daquela Eurocopa, por ter feito o primeiro gol, e único, né, naquela Eurocopa, e pelo meu desempenho também. E aí contra depois a Áustria, né? Foi contra a Áustria, Polônia e Áustria 1-1, aí eu fiz o gol. E aí depois perdemos de 1-0 para a Croácia e 2-0 para a Alemanha no primeiro jogo. E aí depois joguei toda a eliminatória, então aí o torcedor polonês já estava junto comigo, entendeu? Tanto que hoje as mensagens que eu recebo pô, obrigado por tudo que você fez na seleção, tal, muito bacana.